Assista agora, Ponto Final. Olá, a nossa entrevistada hoje no programa Ponto Final é Elizabeth Lobo, natural de Presidente Prudente, filha de Paulo Alberto de Oliveira e da dona Jandira. Paulo Alberto de Oliveira atuou no esporte em Presidente Prudente e na política com a sua esposa. Fale um pouquinho, Elizabeth, do seu pai e da sua mãe. Então, primeiro quero agradecer eu estar aqui, lembrando o que meus pais sempre fizeram, que era conversar com o povo de Presidente Prudente, né? E meu pai e minha mãe, juntos, sempre apoiando, trabalhou com política aqui. Ele acabou sendo candidato a prefeito da cidade por 2 vezes e foi presidente também do Corintinha e depois, posteriormente, foi deputado federal pela região da Alta Sorocabana. Muito bem. E a sua mãe? Minha mãe sempre ao lado dele, era a que mais subia em palanque, a que mais falava, que conduzia praticamente a política toda. O pessoal sempre falava isso. Eu gostaria que também que se falasse para os telespectadores, desse notícias do seu pai e da sua mãe. Sim, meu pai infelizmente não está comigo hoje aqui porque ele faleceu há 1 ano e meio. E estaria, com certeza, teria vindo com o maior carinho, com o maior prazer, porque até o fim da vida o que ele mais falava era realmente de Presidente Prudente, de todos os amigos que ele teve aqui, porque viveu mais de 40 anos aqui na cidade, né? E a minha mãe, depois do falecimento dele, eles moravam em Minas comigo. Depois do falecimento dele, até para ela distrair um pouco, ela acabou indo para Curitiba, onde eu tenho uma filha que tem 2 netas. Então ela foi lá cuidar das bisnetas e trabalhar também, porque ela sempre foi super dinâmica, nunca parou de trabalhar e atualmente ela fica fazendo revisões de teses de doutorado lá em Curitiba e em outras cidades que ela mexe super bem com computação, então vem trabalho do país inteiro para ela. E ela trabalha lá com o mesmo dinamismo que ela sempre teve ao lado do meu pai, graças a Deus. E isso aí influenciou na sua vida, no seu trabalho, Elizabeth? Com certeza, muito, porque eles sempre foram, assim, pessoas que se doaram muito ao outro, né? Então, esse aprendizado eu tive com eles desde pequena. Inclusive aqui em Presidente Prudente, eu trabalhei durante 3 anos como voluntária na Santa Casa. Depois em São Paulo, trabalhei no Hospital São Paulo, em Brasília também como voluntária. Então, essa ideia deles de servir ao outro, isso passou muito fortemente para mim. E desse trabalho atual que eu faço, eu iniciei justamente não com o propósito de fazer um trabalho em cima de decoração, da arte. Sempre foi um trabalho, o início do projeto foi para mostrar que pessoas simples também poderiam ter um contato, e não só um contato, mas fazer arte. Então eu comecei em Minas Gerais esse trabalho e continuo até agora, que foi o que eu trouxe para Prudente. Muito bem. E você teve aqui um contato com o ex-deputado federal, Tadashi Kuric, né? Exatamente. O Tadashi, inclusive... Foi grande amigo do meu pai, da minha mãe, quer dizer, foi uma emoção enorme. Eu não sei, eu acho que eu não sofro do coração, porque esses 9 dias que eu estou em Presidente Prudente, eu tenho reencontrado pessoas assim, que além de companheiros, foram muito amigos deles. Então, tem sido uma emoção diária, sabe? Conviver com todas essas pessoas. Inclusive, você visitou nesta semana o Santuário Morada de Deus, né? Exatamente. E me deixou... Eu queria que você desse a sua opinião também, já que você é uma artista. Olha, foi assim uma emoção, né? Talvez a maior de todas que eu vivi aqui em Presidente Prudente nesses 9 dias, porque eu não imaginava que pudesse haver uma obra de um vulto tão importante como esse. E o que toca em Deus, na parte espiritual do homem, para mim é o que tem mais valor. Então foi uma coisa que realmente me emocionou muito, e também a minha filha que está junto comigo aqui. Uma obra maravilhosa, sem palavras, realmente o que eu falar vai ser pouco. Fala um pouquinho das suas obras de arte.
Então, essas obras de arte eu comecei, na verdade, a fazer uma releitura de obras de arte de grandes artistas, né? Então eu sempre fui um pouco assim pretensiosa nas minhas coisas, meio arrojada, e em vez de começar com o meu trabalho, eu comecei a fazer releituras de obras de arte de grandes pintores. Então hoje eu trabalho com um grupo de 122 mulheres e 6 homens que bordam, e a gente faz essas releituras e algumas com intervenção. Então, esse trabalho é que eu trouxe agora aqui para Prudente, a convite de uns amigos, e estão expostos ainda aqui na cidade. Muito bem. E onde são comercializadas as suas peças? Essas peças eu iniciei, na verdade, antes de começar com as peças de arte mesmo, eu tinha uma loja em São Paulo, no Oscar Freire, e eu visitava uma cidade no interior de Minas como voluntária para ensinar bordado e desenho, pintura para as crianças dessa cidade. E fiquei 7 anos indo cada 15 dias para lá e ensinava essas crianças a fazerem esse trabalho. E aí percebi que as mães dessa cidade, que é muito pequena, tem 10 mil habitantes, não tinham oportunidades de trabalho além daquele subemprego que a cidade oferecia. E aí eu comecei a ensinar elas fazendo pequenas coisas, tipo marcadores de livros, cintos, bolsas, e levava para a loja que eu tinha em São Paulo e vendia lá. Inclusive nessa loja eu vendia também um artesanato que era feito por uma entidade que era da Milu Vilela, e ela esteve inclusive na loja, viu esse trabalho de Minas, Renasceu, que chama essa instituição dela, e eu vendia junto com esse artesanato. Então agregamos valores, unimos forças e fizemos esse trabalho conjunto lá nessa minha loja. E com o passar do tempo, uma pessoa de uma loja de decoração que é de renome aqui no Brasil, que chama Conceito Firma Casa, acabou passando por lá e viu o potencial que poderia ter nesse trabalho. E nos pediu que desenvolvêssemos uma coleção de almofadas. Então, eu já fazia as releituras de artistas, mas em roupas, em jaquetas, em saias, alguma coisa em almofada, mas não era o carro-chefe da coleção. E aí comecei a fazer essas almofadas a pedido dessa loja que está na Gabriel Monteiro, lá em São Paulo. E foi assim que iniciou, sem muita pretensão, mas foi tomando corpo, vulto, e depois nós colocamos também em várias lojas da Artefato em São Paulo e outras lojas do mesmo nível no país todo. Anote aí. O prefeito Milton Carlos de Melo Tupã prometeu para esse segundo semestre revitalizar o Balneário da Amizade. Balneário que fica entre Presidente Prudente e Alves Machado. Agora os nossos comerciais. Voltamos em instantes com Ponto Final. Olá, estou de volta e o programa Ponto Final entrevista hoje Elizabeth Lobo, filha do ex-presidente do Corinthians Prudentino. Ele foi deputado federal, candidato a prefeito de Presidente Prudente, Paulo Alberto de Oliveira, e da dona Jandira. Quais os suportes que você desenvolveu o bordado? Então, nós começamos com as almofadas, depois iniciamos com a linha de painéis de parede, que são os que eu faço tanto como releitura como com algumas intervenções. E também uma linha de poltronas todinha bordadas. A gente trabalha com a mesma fábrica que faz para os irmãos Campana, no Rio Grande do Sul. Então é um móvel muito bonito e único, né? Porque tem uma obra de arte para a gente poder sentar. Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho? Olha, atualmente a gente tem 122 bordadeiras, sendo que 6 são homens. Muito bem. E o que eu gostaria que você falasse também da releituras, né, de arte. Sim, essas releituras a gente procura fazer mantendo o mais próximo, o mais fiel possível à obra original do artista. O que eu faço é apenas trocar a mídia com que ele usou, tinta, pincel, a tela por tecido, agulha e linha.
Então, essa releitura é feita dessa forma. E a intervenção, ela vem para a gente fazer um diálogo com a história da arte e trazer a contemporaneidade artistas que fizeram obras-primas há 2, 3 séculos atrás. Então, a gente faz esse diálogo para ter essa aproximação contemporânea com a arte. Futuramente fiquei sabendo que você pode fazer um trabalho aí com a Rede Globo. Você confirma essa notícia? Exatamente. Aliás, foi um trabalho que eu fui convidada, que ia ser feita uma minissérie sobre a vida do Renato Aragão. E daí, por causa de uma doença dele, esse projeto foi suspenso, mas está em pauta e a gente está aguardando o momento de retomar. Já que você falou em momento, eu gostaria que você falasse aí para os telespectadores da TV Cidade deste momento político no país. É um momento extremamente importante, né, de consciência, e eu acho que até essa parte da honestidade que todo mundo está buscando dos políticos é extremamente importante, porque eles vão ter que enxergar que é o fundamental para tudo, porque se houver honestidade, se houver um interesse em se manter sem corrupção o país, muito mais pode ser feito. Eu acho que um país só cresce se tiver pessoas corretas e honestas trabalhando na política e em qualquer outra área, obviamente, mas a política é a mola mestra de tudo. Então, acho que tem que partir de Brasília isso, tem que partir dos representantes do povo, porque a gente não pode pegar pessoas que não estejam vinculadas à honestidade, e isso traz saúde, educação, e a educação é a base de tudo. Então, eu acho que tem que se mudar isso para poder ter um crescimento definitivo no país, que não falta nada. Falta apenas essa consciência política do povo todo e exigir isso dos nossos políticos. E esse plebiscito que a Dilma está querendo fazer? Então, eu acho que isso... Não sei até que ponto que isso vai ser bom ou não, mas eu acho que a consciência do povo em relação à verdade que os políticos precisam ter perante a responsabilidade que o povo decretou a eles, eu acho que isso é o fundamental de tudo. Para finalizar, eu gostaria que você falasse aí para o telespectador 2 palavras. Sim, eu acho que de tudo que eu tive aqui em Presidente Prudente, que foi nascer aqui, crescer aqui, passar a minha infância, adolescência, que é a fase mais bonita e light da vida, né? Então, o que eu aprendi nesse período que eu vivi aqui foi você se voltar para o outro, que foi a grande lição que eu tive do meu pai e da minha mãe. Então, a partir do momento que você começar a olhar para o outro mais do que olha para você, olhar o lado impessoal da vida mais do que o lado pessoal, eu acho que daí você não tem como errar o caminho. Muito bem. É isso que eu desejo para os prudentinos, é a todos nós também. É ao povo brasileiro, né, nesse momento. Nesse momento tão difícil, tão difícil. É verdade. E o diretor do jornal O Imparcial, Dr. Deodato da Silva, diz que foi definida a logística para o 28º Festival de Pipas de Presidente Prudente, que acontece no dia 11 de agosto, no campo de futebol da Unesp. E ponto final e tchau, tchau. Oferecimento: Gráfica Amagé, alta qualidade.